A paz do Senhor, irmãos. Eis-me aqui mais uma vez com mais um exemplar dos antigos. Desta vez vocês estão vendo aí a capa. Janeiro a março de 1976. Para as escolas dominicais e cultos domésticos. Lições bíblicas, irmãos. CPAD. Então, irmãos, aqui está o seu irmão Isaac. Seu irmão em Cristo, Isaac. Vamos estar lendo mais uma das lições, mais uma das preciosidades. Pelo que eu me recordo, essa é a primeira vez que eu estou trazendo este exemplar. Como vocês podem ver aí a capa, uma capa assim com as características do período colonial, né? Então, irmãos, vamos conhecer mais uma preciosidade que estava nas mãos dos nossos irmãos e irmãs há cerca de quase 50 anos atrás, quase meio século. Estavam então os nossos irmãos estudando a Palavra de Deus. E eu vou estar neste vídeo, né, apresentando esta obra. E vai ficar aí o vídeo na plataforma do YouTube, para estarmos aqui conhecendo aí os exemplares, tanto os da atualidade quanto os antigos, irmãos. Vocês estão vendo aí a capa, né, a ilustração da revista. Janeiro a março de 1976. Deixa eu ver aqui, irmãos. Temos aqui esta página da lição, onde nós encontramos aqui o nome do comentarista, irmãos. Vou estar marcando aqui para os irmãos verem. Aqui está o nome, aqui ó, comentador Gesiel Nunes Gomes. Naquela época, irmãos, perdão, esse é o coordenador, né, o comentarista está aqui, né, o comentador, né, pastor, mais uma vez, nosso pastor João de Oliveira. Vou estar apresentando a lição, não aqui, né, pela página do sumário, mas diretamente na lição, irmãos. Fica mais bem apresentável. Aí nós já podemos ver, né, a lista das lições. Eu vou estar passando aqui, né, o conteúdo da lição, cada página. De repente eu já abri na lição de número 2, irmãos. Vamos ver qual a lição de número 1, que está a lição de número 1. Vou passar assim. Não vou ler para ganharmos tempo. Eu vou passando, os irmãos vão lendo aí. E como eu falo, às vezes passo por desapercebido, como eu falo, das lições que eu passar, né? Se os irmãos quiserem que eu venha trazer algum comentário, eu estarei, irmãos, aí atendendo. O irmão ou a irmã escreve aí no comentário, eu vou fazer a leitura, né, da lição que for solicitada. Desde que eu vou apresentar, né, quem vê alguma lição e quiser pode estar solicitando no comentário, certo? Então tá aí, né, a primeira lição. Vamos ver a segunda lição. Vamos ver sobre que comentário é a terceira. Lembrando, irmãos, que essa é a lição que
eu já selecionei, já me propus de estar lendo aqui neste vídeo. É a origem do mal. Vamos prosseguir conhecendo, né, os títulos. Os títulos de cada lição. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, registre o like. E assim eu vou sabendo, né, como a plataforma, né, como vocês estão reconhecendo este trabalho aqui. Assim, compartilha, ativa, né, o sino das notificações. Já estarei começando a leitura da lição que eu já tenho comunicado aqui, né, irmãos, que eu vou estar registrando aqui neste vídeo aqui no canal. Então aí já foram apresentadas cada uma das lições. Vou colocar aqui a lição que eu havia proposto. Vamos lá. Lição 3, 18 de janeiro de 1976. A origem do mal. Verdade prática: o diabo, o adversário de Deus, procura destruir a obra criada, o homem. Texto áureo: não deis lugar ao diabo. Efésios, Epístola de Paulo, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. A leitura em classe: Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, e Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo de número 7. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Comentário. Introdução. Ao estudarmos sobre a origem do mal, notamos que ele teve seu princípio no mundo espiritual, através dos anjos que se rebelaram contra Deus. Um dos principais ministros tomou posição contra Deus,
apesar de altos privilégios que lhe haviam sido conferidos. Segue as referências bíblicas, irmãos, e como os irmãos já sabem, para ganhar tempo no vídeo, eu deixo à disposição dos irmãos darem pausa ou então registrarem a folha de papel, conforme os irmãos preferirem, e conferir no texto sagrado da Bíblia. Ele era dos principais e era um governador. Essa verdade ele próprio disse para Jesus, que não retrucou. De fato, em tempos muito remotos, ele havia sido um querubim ungido. Ele chefiou uma rebelião contra Deus e tornou-se imperador do reino da morte, chefe das potestades do ar. Em sua leviandade e orgulho sofreu um terrível juízo, de modo que o mundo original foi conduzido ao abismo de ruínas espirituais e físicas. O conhecido estado caótico do mundo, que foi mergulhado em densas trevas nas eras glaciais. Alguns perguntam, não poderia Deus destruir o mal primeiramente e colocar em ordem o mundo? Podia e pode. No entanto, Deus preferiu guardar o momento de obter uma vitória completa sobre o mal através do triunfo pessoal de Cristo. Tópico de número 2. O homem posto no jardim. Devemos ler com atenção os versos 8 a 14, a fim de entendermos com precisão que após a formação e criação material do ser humano, a divindade cuidou de seu bem-estar, plantando-lhe um jardim. Naturalmente, essa linguagem é antropomórfica, isto é, Deus fala e revela de um modo humano a fim de ser entendido pelo homem. Então, Deus plantou um jardim. Adiante, lemos que aquele lugar surgiu a árvore da vida. Naquele lugar surgiu a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem recém-criado foi posto no meio do jardim, sem saber o que era canseira, fadiga, suor, doença e morte. Tudo era perfeito e belo. Foi então que Satanás lançou um desafio e o próprio Filho entrou nesse desafio. Jesus deveria vencer Satanás na cruz. Adão caiu e falhou, mas tornou-se o primeiro pregoeiro da obra do divino altar. Judas afirmou que Enoque foi sétimo depois de Adão. Cristo, o último Adão, jamais falhou. Aleluia! Terceiro tópico, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa árvore estava o teste para a felicidade do homem. Ele deveria vencer e viver feliz com Deus para sempre. Existem muitos mistérios que não podem jamais vir à tona pelo conhecimento da mente natural, mas unicamente pela revelação do Espírito. Gênesis é o livro da revelação do princípio de todas as coisas. Os homens procuram de todos os modos saber que árvore era aquela. No entanto, até hoje foi impossível conseguir tal descoberta, nem mesmo identificar o local exato do Jardim do Éden. Deus encerrou tudo em sagrado mistério, e isto pertence exclusivamente a Deus. Tópico 4. A árvore da vida. Notamos que as duas árvores foram brotadas na própria terra, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal, porque Satanás não tentou o homem a comer a primeira, e sim a segunda. Aqui está o ponto central de toda a questão. Satanás desejava levar o homem à ruína e não à vitória. Não havia restrições quanto à árvore da vida. Somente depois da queda é que Deus providenciou os recursos para o homem não comer e viver eternamente
no pecado. A árvore da vida é uma árvore espiritual, é uma figura do próprio Jesus. Embora reconheçamos ser difícil entender e de explicar, mas lá no céu está a árvore da vida em toda beleza e glória. Deus me deu o privilégio de contemplar sua maravilha. A Bíblia diz: no meio da praça está a árvore da vida. Tópico de número 5. A serpente, o instrumento primário de Satanás. Dizem muitos tradutores e comentadores das Escrituras Sagradas que a serpente era diferente em seu modo de andar e também a mais astuta de todas as alimárias do campo, afirma a Bíblia. Talvez até falasse, assim como os papagaios hoje. A serpente ainda conserva certa beleza em seus movimentos, que servem de atração a outros animais. Certo missionário afirmou que a serpente foi instrumento da primeira manifestação de espiritismo do mundo. Satanás usou literalmente a serpente, afirma a palavra de Deus. Tópico de número 6. Um diálogo com Satanás produz resultados funestos. Somos ensinados a nunca dialogar com espíritos maus. Satanás procura de um modo sutil entrar em diálogo com o homem, principalmente com os filhos de Deus, como fez com Eva. Primeiramente, ele procura descobrir os desejos secretos do coração. A expressão bíblica fala de ser igual a Deus. Isto significa que existe um desejo interior de sucesso na vida, ser importante, etc. Satanás conhece muitos segredos da personalidade humana. Ele tenta constantemente os crentes à exaltação, ao orgulho e à leviandade e a certos sucessos que não procedem de Deus. Este é sem dúvida o ponto central das tentações. Satanás também desejou derrubar a Paulo neste ponto. Após o diálogo, veio a queda e seus terríveis resultados. Adão e Eva se esconderam. No entanto, quem pode se esconder de Deus? Mortes, dores e dissabores são o resultado final do diálogo com Satanás. Então veio uma ordem de morte que atingiu todos os seres humanos. Somente em Cristo essa ordem poderá ser suspensa, pois nele nem todos dormiremos. Por que Deus não destruiu logo Satanás? Após a criação do homem, foi este deixado ao léu da sorte por Deus? Para que servia a árvore do bem e do mal? O que era a serpente e para que servia? O que sucedeu a Adão e a Eva após o pecado? Pronto, irmãos, graças a Deus vai ficar registrada mais uma preciosidade, que é mais uma lição das escolas bíblicas dominical. Amém, irmãos? Muito agradecido a Deus, continuando a convidar os irmãos, amigos, a se inscreverem aqui no canal, certo? Não custa nada, graças a Deus, a inscrição é gratuita. Você pode se inscrever, compartilhar o conteúdo e contribuir para que esta obra esteja crescendo. Eu agradeço a Deus, pois estou vendo aí cada dia, né, sendo acrescentados seguidores aqui, inscritos aqui no canal, irmãos. Graças a Deus. E pessoalmente eu gostaria, né, de comentar um pouco aqui no trecho com algumas interrogações, quando aqui logo no começo, né, tem um trecho aqui que tem um destaque. Deixa eu verificar aqui para compartilhar com os irmãos. Cadê, irmãos? Deixa eu localizar aqui. Árvore
É lá no comecinho, irmãos. Aqui, irmãos, não é? Aqui nesses primeiros parágrafos aqui, onde diz: ele chefiou uma rebelião contra Deus e tornou-se imperador do reino da morte, chefe das potestades do ar. Em sua leviandade e orgulho sofreu um terrível juízo, de modo que o mundo original foi conduzido ao abismo de ruínas espirituais e físicas, e o conhecido estado caótico do mundo, Gênesis 1:2, que ficou mergulhado em densas trevas nas eras glaciais. É um trecho, não é? Muito curioso esse trecho aqui, pois quando nós começamos a ler a Bíblia, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E nós, no decorrer da leitura bíblica, nós vemos, né, várias referências bíblicas que incluem também esses textos bíblicos. Então, se faz necessário observar na direção do Espírito Santo, como sempre, né, para que não haja confusão no entendimento da palavra de Deus, apesar que nos está proposto, né, determinado, aprendermos unicamente aquilo que Deus revela para nós. Então, irmãos, diz aí mais um exemplar, graças a Deus, e fica mais um registro de mais uma lição das escolas bíblicas dominicais. Paz do Senhor, um abraço e até um próximo vídeo, se Deus permitir.